Eu nunca fui muito fã da Luluzinha. Eu sei da importância que essa personagem tem, por ser uma das primeiras protagonistas femininas em um quadrinho americano, mas se compararmos as histórias antigas dela com as da Turma da Mônica, percebemos o quanto a Luluzinha foi sempre mais puritana ou simplesmente chata. E eu não falo só dos quadrinhos não, eu também acho a mesma coisa do desenho animado. E sem contar o Luluzinha Teen, que foi feito para competir com a Turma da Mônica, mas que acabou não dando tão certo. E enquanto eu fazia a minha pesquisa depois que tinha terminado de escrever essa resenha, eu descobri que a Luluzinha também teve um anime. E eu fui ver o primeiro episódio e tenho que admitir, por mais que ele ainda tenha os mesmos problemas dos quadrinhos, eu acho que o estilo de comédia de um anime Slice of Life melhora muito o tom geral das histórias. Então, se eu tivesse que recomendar alguma coisa dessa personagem, provavelmente seria o anime, mas tenha em mente que eu assisti apenas ao primeiro episódio, e que ele pode não representar a qualidade geral do anime. E eu estou explicando tudo isso porque hoje eu gostaria de voltar com uma série que comecei no ano passado, mas que nunca continuei. Esta sendo a dos piores curtas clássicos teatrais. Da última vez, dei uma olhada em Dumb Like a Fox, que é até hoje considerado como o pior curta teatral da era de ouro das animações. E nesta resenha, eu vou dar uma olhada no primeiro curta teatral da Luluzinha, chamado X Down the Mouse, de 1943. E eu não culpo ninguém que tenha descoberto através desta resenha que a Luluzinha teve curtas teatrais, porque foram apenas 27 e nem todos foram dublados ou exibidos no Brasil. E eu acho que a maioria deve estar pensando algo como: o que tem de errado no primeiro curta dela? Se você disse que acha as histórias antigas dela puritanas ou chatas. Bem, isso não é verdade para este curta, mas pelos motivos errados. Apenas vejam a primeira coisa que nos é mostrada após os créditos iniciais do curta. Pois é, conheçam a Mandy, a empregada doméstica da casa da Luluzinha, que foi feita exclusivamente para aparecer nos curtas teatrais. E sim, o design dela é feio, estereotípico, e como é de se esperar, ela tem uma voz muito forçada para tentar zombar da maneira que pessoas negras falam inglês. Mas à primeira vista, ela não parece ser mostrada de maneira negativa, só que isso eu vou comentar mais no decorrer da resenha. O curta começa com Mandy chamando por Luluzinha. Algumas gags acontecem e Luluzinha chega até em casa, e Mandy pede para que ela compre uma dúzia de ovos. A Luluzinha vai ao mercado e compra, mas acaba acidentalmente os quebrando no caminho, o que faz com que ela fique com a consciência pesada e uma montagem macabra aconteça. E essa é provavelmente a melhor parte do curta. Nesta montagem, vemos Mandy e outras criaturas em formato de ovos cantando e desprezando a Luluzinha por ter quebrado os ovos que a Mandy pediu para comprar. E não apenas a montagem é criativa e muito bem animada, como também ela faz sentido no contexto do curta. A Luluzinha acabou de quebrar os ovos e se sente claramente culpada pelo seu erro. E provavelmente muitos já devem ter experienciado a mesma coisa que a Luluzinha. Sabe, quando você comete um erro e fica com tanto medo de como seus pais vão reagir, que começa a imaginar os piores cenários possíveis? Bem, essa é basicamente uma representação criativa deste tipo de situação. Se juntarmos isso com o fato de este curta ser dos anos 40, onde punições físicas em crianças eram mais do que normalizadas, o exagero começa a parecer ainda mais natural. E eu diria que o design da Mandy, nesta compilação macabra, funciona um pouco melhor, porque ela é vista como uma figura de autoridade deste curta. Então faz sentido para a Luluzinha ver ela como ameaçadora durante os seus delírios. Só que eu comento mais disso mais tarde na resenha. A Luluzinha começa a ir triste para casa, até ouvir barulhos de galinha. Isso dá a ela a ideia de pegar os ovos da galinha de uma fazenda ali perto, como forma de substituir pelos que ela quebrou. Ela tenta convencer a galinha a dar seus ovos para ela, mas não funciona. Então a Luluzinha, junto de seu cachorro, criam vários planos para tentar roubar os ovos da galinha. E um destes planos inclui... Pois é, acho que agora é a hora de falar sobre a questão polêmica que eu estive evitando durante esta resenha. Esta sendo o blackface.
Olha, até esse ponto, você poderia dizer que, mesmo com um design que é obviamente blackface, que a representação da Mandy não era totalmente negativa. E que, como eu disse, ela ter um design mais feio funcionaria no contexto da compilação macabra, porque na imaginação da Luluzinha, ela o vê como uma ameaçadora. Só que depois desta, entre aspas, piada acontecer, fica bem óbvio que eles desenharam a Mandy com a intenção de fazê-la ser um estereótipo negativo. Da mesma maneira que faziam personagens negros serem vistos dessa forma em outros curtas da mesma época. Alguns até podem falar que precisamos relativar isso porque eram outros tempos, mas como já mostrei em outras resenhas, existem curtas ainda mais antigos que este que possuem ideias mais progressistas, sejam acidentais ou não. O final do curta, aliás, mostra Luluzinha conseguindo pegar os ovos após ter feito blackface, mas ela acaba os quebrando quando escorrega em um degrau, na frente de sua casa. A Mandy abre a porta e começa a rir por ver que, quando os ovos quebraram, saíram pintinhos. E não é uma piada ruim, mas me parece que fizeram este curta pensando mais na gag final do que em fazer um curta divertido. Porque além do blackface, outro ponto negativo que este curta tem é a sua duração. Ele tem quase 9 minutos de duração, que poderiam facilmente ter sido encurtados para 5 ou 6 minutos. E ele não apenas possui o mesmo problema de Dumb Like a Fox, onde as gags aqui são muito longas sem motivo, como também, o curta tem muito tempo desperdiçado. Por exemplo, no começo do curta, nós não precisávamos ver a Luluzinha caminhando e ajudando outras pessoas até chegar na Mandy. Isso poderia funcionar como um fanservice para os fãs da personagem na época, só que isso é um curta animado, não é uma introdução de um filme. Então não precisávamos ter um começo tão longo e lento assim. E com tudo isso dito, eu não acho que eu posso recomendar esse curta. Ao menos como sendo algo divertido ou memorável. Ele ainda é importante por ser o primeiro curta da Luluzinha e possui uma parte muito bem feita, mas o resto acaba sendo racista ou só chato mesmo. Vale mais a pena como uma curiosidade, mas apenas isso, uma curiosidade, porque o resto não é bem feito.